E Lula levou uma comitiva com mais de 100 pessoas, entre autoridades e assessores, para a Assembleia Geral da ONU em Nova York. O número, porém, não inclui integrantes de órgãos oficiais como a Embratur, por exemplo. Segundo informações que constam no Diário Oficial da União e no painel de viagens do Ministério da Gestão de Inovação, os gastos já ultrapassam os R$ 700 mil. A despesa mais alta até agora é a da ministra Esther Dweck, da pasta de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Foram desembolsados mais de R$ 60 mil pelo governo brasileiro para levar Dweck para os Estados Unidos. Grande parte desse valor se deve ao preço da passagem, mais de R$ 45 mil. De acordo com o Estadão, a área de comunicação do governo confirmou as informações e disse que os gastos serão divulgados ao final da viagem. Quer dizer, Ana, ainda não parou por aí. Isso é um levantamento aí parcial. R$ 700 mil está custando, pelo menos até agora, aí, a viagem de Lula com a sua comitiva. Quer dizer, além do desastre na diplomacia, ainda custa caro, né, levar o presidente aí mais de 100 pessoas a Nova York. Eu gostaria de ter... Paula, nós temos acesso a essa lista? Das 100 pessoas? Olha, vou checar, Ana, essa informação para a gente aqui, se temos a lista dos 100 entre assessores e autoridades que estão com Lula. Vou dar uma olhada. Acho que o Brasil tem o direito de saber quem são essas 100 pessoas. Primeiro, 100 pessoas. Olha, é para sentar e chorar. 100 pessoas mamando no nosso dinheiro, passando férias em Nova York. Essa é a verdade. Porque o governo não precisa levar 100 pessoas. Não precisa levar a primeira-dama. Tá ali porque é Nova York, né? Vamos fazer comprinha, Nova York, é o capitalismo malvadão. Socialismo para você e Nova York para mim, para gastar dinheiro, comprinha, maquiagem, não é isso? R$ 750 mil. É inacreditável, Paula, que o nosso país que hoje, como o Piotr muito bem disse, né? O nosso país hoje não é ninguém. Eu estava vendo aqui as notícias dos discursos, né, da repercussão dos discursos na ONU, e aqui nos Estados Unidos só se fala de Bukele e de Milei. Lula, absolutamente ninguém para os Estados Unidos. Muito pelo contrário, foi criticado porque hoje, pela primeira vez na história, o Hezbollah atirou, né, mandou mísseis até Tel Aviv. E, no entanto, o Lula colocou o Brasil do lado errado, né? E aqui o que mais repercutiu na ONU foram os discursos sobre liberdade de expressão do Bukele, do Milei, como nós mostramos, e o Lula falando essa mentirada toda sobre o Netanyahu. Ontem falou dos 40 mil mortos palestinos, um número que ele tirou da cabeça dele, e não há ninguém ali, nenhum. Nessa comitiva de 100 autoridades, não tem jornalista, porque normalmente essas comitivas, os jornalistas vão, né, ali no avião. O Augusto pode até, né, contar mais sobre isso. Aqui nos Estados Unidos é assim, no Air Force One tem sempre 2, 3, 4, 5 jornalistas ali, e ninguém para questionar. Mas, senhor presidente Lula, que história é essa do Netanyahu? Isso não é verdade. Senhor presidente, 40 mil mortos palestinos, de onde o senhor tirou esse número? Ele ia ter que responder do Hamas. O Hamas que me deu esse número. O Hamas que mandou cartinhas de agradecimento para mim, ele que me deu esse número. Então, Paulo, o Brasil, ele não está apenas gastando, esse governo não está apenas gastando o dinheiro do pagador de impostos. O Brasil está isolado no tabuleiro geopolítico hoje. Eu não diria isolado, ele está isolado diante das democracias sérias, das repúblicas que sustentam os pilares importantes das liberdades individuais, e está, claro, do lado do mal, do lado do eixo do mal, junto com Irã, Hezbollah e toda essa turma aí que o Lula agora recebe, né, o briefing
40 mil mortes palestinas. Mas quem disse isso, presidente Lula? O Hamas. Ana, só para esclarecer aqui, nossa produção bastante atenta colocou no Google, a gente encontrou aqui a lista com o nome das 100 autoridades e assessores, enfim, que acompanham Lula em Nova York. O Poder 360 divulgou essa lista. Se você colocar e escrever no Google autoridades enviadas à 79ª aí, Assembleia Geral da ONU, Poder 360, você encontra os nomes. Eu não vou ler porque são 100 nomes aqui. Um que chama a atenção é do Jorge Messias, que comanda a AGU. O que será que ele foi fazer na Assembleia Já da ONU? deve aparecer. Não sei se ela está nessa lista aqui. Não, até... Sim, mas ela está lá de alguma forma, da sim. comitiva. Ela foi fazer o quê lá? Ela foi fazer o quê? Agora, eu queria saber, por isso que eu ia perguntar também a Ana o seguinte, se nós temos os números das comitivas do Bukele e do Milei. Seria interessante confrontar os dois com algumas frases. Mostraram que o que os jornalistas brasileiros chamam de extrema-direita, né, esses são os governantes que estão preocupados com a liberdade e garantindo as liberdades democráticas. O Lula, ele está em algum lugar do passado, mas cada vez mais remoto. Ele elogia Cuba, ele gosta da Venezuela, ele só anda em má companhia, ele acha que a Rússia deve confiscar parte da Ucrânia. Ele está errado em tudo. E leva essa turma como o quê? Claque, para aplaudir. Porque esses aí aplaudem até o que não ouvem, como mostrou lá o discurso do Lula sem som, que foi desligado, porque é chato demais. Passado 5 minutos com o Lula falando já equivale ali a 200 horas de Fidel Castro, que os cubanos toleravam.